E se alguém te dissesse que existe um país onde uma cachoeira cai direto no oceano, um vulcão define o clima de cidades inteiras e formações rochosas parecem esculturas de outro planeta, você acreditaria? E se esse mesmo país escondesse uma sociedade secreta capaz de fazer pessoas desaparecerem, trazer riqueza da noite para o dia e mudar o destino de quem se atreve a desafiá-la? Pois é, tudo isso está dentro da mesma fronteira. Hoje o belo mundo te leva para conhecer Camarões, um lugar onde o real e o sobrenatural andam lado a lado. Um país cheio de contrastes, onde fé, beleza e mistério se misturam no mesmo mapa. Número 1. Localização e dados gerais. Camarões fica no coração da África Centro-Ocidental, encostado no Atlântico e cercado por Nigéria, Chade, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo. É aquele tipo de país que parece juntar vários países dentro de um só. No litoral, o cenário é de areia clara e coqueiros balançando com o vento. No interior, a estrada sobe por florestas úmidas, atravessa planaltos e termina em savanas que se perdem no horizonte. Lá no norte, o clima muda, a terra seca e o vento quente varre o fim da tarde. Não é por acaso que muita gente chama Camarões de África em miniatura. Aqui, cabem quase todos os ambientes que você encontra no continente. Essa diversidade aparece em cada canto. No litoral sul, fica a cidade de Kribi, conhecida pelas águas calmas e pela tranquilidade. Mas o que realmente deixa qualquer visitante de boca aberta é a Cachoeira de Lobé, onde o rio despenca diretamente no Atlântico. Não existe outra queda d'água desse tipo em toda a África, e a sensação é de assistir dois mundos se encontrando. No extremo norte, o cenário não tem nada a ver com o litoral. O Parque Nacional de Ouaza é um dos melhores lugares da África Ocidental para avistar elefantes, girafas e leões vivendo em liberdade. É a savana pura, sem filtros. Quase na fronteira com a Nigéria, os picos de Hunsiki formam uma das paisagens mais diferentes do país. São torres de pedra que se erguem como se a terra tivesse sido empurrada de dentro para fora. No pôr do sol, essas rochas viram sombras gigantes que parecem guardar alguma história misteriosa. Já o centro-sul é dominado pelo Monte Camarões, um vulcão ativo que é o ponto mais alto da região. Todos os anos, acontece a Corrida da Esperança, quando atletas tentam subir e descer o gigante no menor tempo possível. Só de olhar, já dá cansaço. E para completar, o país guarda tesouros históricos como Fumban, cidade onde o Palácio do Sultão Bamun preserva séculos de arte local, e áreas naturais praticamente intocadas, como a reserva do Djá, um pedaço de floresta que abriga gorilas, chimpanzés e espécies que só existem aqui. É ou não é a África em miniatura? Número 2. História. Muito antes de qualquer bandeira europeia aparecer por aqui, quem mandava nessas terras eram os povos africanos que conheciam cada rio, cada trilha de floresta e cada forma de sobreviver às mudanças do clima. A costa camaronense começou a chamar a atenção de navegadores portugueses no século XV, quando eles avistaram uma grande quantidade de crustáceos em um rio e decidiram batizar o lugar de Rio dos Camarões. O nome pegou tanto que atravessou séculos e acabou virando nome de país, mas os portugueses não ficaram muito tempo. Só no final do século XIX, a Europa realmente se voltou para cá, quando a Alemanha fez de Camerun uma colônia oficial. Durante esse período, os alemães reorganizaram territórios, incentivaram plantações e começaram a explorar recursos naturais, mas a Primeira Guerra Mundial virou a mesa. Derrotada no conflito, a Alemanha perdeu seu domínio e Camerun foi dividido. A França ficou com a maior parte e o Reino Unido com duas faixas menores na fronteira com a Nigéria. Essa separação criou um país com duas influências profundas, que até hoje marcam a cultura e a política local. A independência chegou em etapas. A porção francesa se tornou livre em 1960. No ano seguinte, parte do antigo território britânico votou por se unir ao novo Estado,
formando a República dos Camarões. Só que o início da vida independente não foi exatamente tranquilo. O país precisava encontrar a própria identidade no meio de tanta herança europeia e ainda lidar com disputas de poder. Primeiro veio Ahmadou Ahidjo, responsável por consolidar o Estado recém-nascido. Depois, em 1982, quem assumiu foi Paul Biya, que permanece na presidência até hoje, sendo um dos governantes há mais tempo no poder em todo o continente africano. Camarões aprendeu a se equilibrar entre tradições locais e estruturas deixadas pelos colonizadores, criando um país de muitas camadas. Só que, para entender de verdade esse lugar, não basta olhar para fatos históricos. É o povo que dá sentido a tudo isso. Número 3. População, idiomas e religião. Com uma população que passa dos 30 milhões de habitantes, Camarões é, sem exagero, um dos países mais diversos do mundo. São mais de 200 grupos étnicos dividindo o mesmo território, cada um com sua língua, seus rituais, sua música, seu jeito de cozinhar e até sua forma de enxergar o mundo. A diversidade aqui não fica escondida em comunidades isoladas. Ela caminha nas ruas, aparece nas roupas estampadas que lotam as feiras, nos penteados, nos instrumentos que ecoam nos mercados ao fim da tarde e nos aromas que mudam conforme a região. O francês e o inglês dividem o posto de línguas oficiais, um legado direto dos tempos de domínio europeu. Mas basta dar alguns passos fora das capitais para perceber que o país é muito mais do que isso. No sul e no oeste, grupos de origem banta mantêm vivas tradições antigas que se revelam nas danças, nos provérbios contados de pai para filho e na importância da comunidade. No norte, povos com raízes históricas ligadas ao Sahel preservam costumes marcados pelo clima semiárido, pela música de tambores graves e pela influência forte do islamismo. E nas florestas do sudeste, comunidades como os Baka carregam uma das heranças mais antigas do país, com línguas e conhecimentos que surgiram muito antes de europeus traçarem fronteiras no mapa. A espiritualidade acompanha essa mesma mistura. A maioria dos camaroneses é cristã, mas o islamismo organiza rituais e costumes em boa parte do norte. E, ao lado dessas duas grandes religiões, sobrevivem crenças tradicionais que respeitam espíritos da natureza, árvores sagradas e histórias sobre ancestrais que protegem as aldeias. Número 4. Costumes e crenças. Se existe um lugar onde cultura e espiritualidade caminham juntas de verdade, esse lugar é Camarões. A dança funciona como idioma. Em várias comunidades, ela não serve apenas para celebrar. Ela cura, guia decisões importantes e conecta o mundo dos vivos com o mundo dos ancestrais. Um dos exemplos mais marcantes é o ritual Ngwon, em Fumban, cidade central do povo Bamum. Ele acontece há cerca de 6 séculos e funciona como um momento em que o rei precisa ouvir o que o povo tem a dizer a respeito da sua liderança. O sultão se apresenta diante da população e recebe elogios ou críticas, enquanto dançarinos mascarados representam os antepassados que supervisionam a justiça de todo o processo. É religião, política e arte acontecendo ao mesmo tempo, diante de quem faz parte da história daquele lugar. Nas regiões costeiras, os povos Sawa acreditam nos Jengu, espíritos da água que protegem antigas comunidades de pescadores. Em festivais dedicados a eles, jovens mergulhadores entram no rio para buscar sinais e bênçãos, enquanto o som dos cantos e tambores pede proteção, fartura e boa pesca. No oeste, entre os Bamileke, acontecem cerimônias de iniciação que marcam a passagem para a vida adulta. Jovens aprendem valores de coragem e respeito, vestem máscaras que representam espíritos antigos e dançam para mostrar que estão prontos para assumir novas responsabilidades na comunidade. E quando algo foge do comum, aparecem as suspeitas de feitiçaria. Número 5. Sociedades secretas e feitiçaria.
Aqui a magia não é vista como algo distante ou folclórico. Ela se manifesta no dia a dia, nas conversas e nas precauções que as pessoas tomam. Quando alguém fica doente de repente, enriquece rápido demais ou sofre um revés inesperado, o assunto logo aparece. Foi Nihongo. A chamada Nihongo Society é uma das crenças mais antigas e temidas do país. Muita gente acredita que ela seja uma sociedade secreta formada por pessoas que fizeram pacto com forças invisíveis em troca de riqueza e poder. Segundo a tradição oral, os membros da Nihongo seriam capazes de usar os espíritos dos mortos, conhecidos como Ekongi, para trabalhar no mundo invisível, acumulando fortuna em silêncio. E aí, surgem as histórias que se espalham pelos vilarejos. Casas grandes demais, carros novos, telhados de zinco brilhando no sol. Tudo isso pode ser sinal de que a pessoa está metida com o tal grupo de feiticeiros. Em muitas regiões, o medo e o respeito por essa sociedade são tão grandes que o simples boato já basta para manchar a reputação de alguém. E o curioso é que mesmo com celulares, internet e universidade, essas histórias continuam vivas. Para se proteger, muita gente confia nos curandeiros tradicionais, conhecidos como nganga. Eles são figuras respeitadas que preparam poções, rezas e defumações com folhas e raízes. Também indicam o uso dos gris-gris, pequenos amuletos de couro costurados à mão que guardam ervas, orações ou pedaços de metal. Cada um tem uma função como atrair sorte, afastar inveja, proteger o corpo ou garantir prosperidade. Alguns carregam no bolso, outros escondem no travesseiro ou penduram na porta de casa. De longe parecem objetos simples, mas para quem acredita, são escudos invisíveis contra tudo o que não se explica. Número 6. Gastronomia. A culinária também é o retrato perfeito do país, diversa, colorida e cheia de contrastes. Cada região tem um sabor que reflete o ambiente em volta, das praias às montanhas, da floresta às savanas. No litoral, os pratos giram em torno do que vem do mar. O peixe grelhado é quase um ritual, sempre servido com molho picante e uma porção generosa de banana da terra. Já nas cidades maiores, o cheiro que domina o ar vem do soia, espetinho de carne temperado com pimenta e amendoim torrado, vendido em cada esquina ao entardecer. No sul, o prato que mais representa a cozinha local é o indolé, uma mistura cremosa feita com folhas amargas, pasta de amendoim e carne ou camarão. Outro favorito é o eru, um ensopado denso preparado com folhas de ervas locais, peixe seco e azeite de palma, geralmente servido com fufu, uma massa feita de mandioca ou inhame. No norte, onde o clima é mais seco e a influência islâmica é forte, predominam pratos com cereais e carne bovina ou de cordeiro. O coque, um bolinho cozido no vapor e feito com feijão fradinho e azeite de dendê, também aparece em quase todo o país. Ele é preparado em folhas de bananeira, o que deixa o sabor ainda mais marcante. Já nas feiras populares, o cheiro do pão de mandioca, das castanhas assadas e do milho grelhado se mistura ao som das conversas e tambores. Camarões é realmente um país abençoado. Geografia, lugares, pessoas e diversidade. E, claro, comida boa. Mas é claro que nem tudo são flores. Agora é hora de conhecer o outro lado, aquele que está bem longe de ser perfeito. Número 7. Pobreza e desigualdade. Lembra quando a gente falou da feitiçaria, de como muita gente acredita que o sucesso repentino pode ter algo de sobrenatural? Pois é, essa visão do mundo também nasce das condições que o país enfrenta. Em um lugar onde a maioria trabalha muito e tem pouco retorno, qualquer avanço fora da curva parece milagre. A pobreza, aqui, não é exceção. Ela é parte da rotina. Mais da metade da população vive com menos de $2 por dia, segundo dados do Banco Mundial. Em muitas regiões, as estradas são de terra batida, a eletricidade é irregular e o acesso à água potável é um desafio diário. No interior, há vilarejos inteiros que dependem da chuva para beber e cozinhar.
Quando ela demora a cair, o desespero cresce junto com a poeira. Nas cidades grandes, como Douala e Yaoundé, a desigualdade aparece de outro jeito. Prédios modernos dividem o espaço com favelas construídas em encostas. Muita gente trabalha no chamado setor informal, vendendo frutas, reparando sapatos, pilotando mototáxis. Inclusive, esses mototáxis, conhecidos como clandos, são parte essencial da vida urbana. Não existe limite de passageiros, e é comum ver famílias inteiras equilibradas na garupa, com sacolas, galinhas vivas e até colchões amarrados na traseira. No meio do trânsito caótico, os clandos viraram símbolo de improviso e resistência, uma solução que funciona quando o sistema de transporte público não dá conta. É uma economia que se sustenta mais na criatividade do que em políticas públicas. A pobreza também se reflete na educação e na saúde. Número 8. Educação e saúde. Em muitas regiões de Camarões, estudar é um ato de resistência. Há crianças que andam quilômetros a pé para chegar a uma sala de aula feita de madeira e barro. Em várias delas, o quadro é rachado, os cadernos são compartilhados e o giz é usado até o último pedacinho. Nas capitais, a estrutura até melhora, mas o problema é a qualidade. Professores mal pagos, falta de material e escolas superlotadas fazem com que o aprendizado caminhe devagar. A taxa de alfabetização no país gira em torno de 78%, um número que parece bom no papel, mas esconde uma diferença enorme entre homens e mulheres. Muitas meninas deixam de estudar ainda na adolescência, seja por gravidez precoce, por falta de recursos ou porque precisam ajudar em casa. Em várias aldeias, o ensino termina antes mesmo do sonho começar. Na área da saúde, o cenário é igualmente duro. Hospitais públicos sofrem com falta de remédios, médicos e equipamentos. Em certas regiões, há apenas um médico para atender dezenas de milhares de pessoas. Quem tem dinheiro procura clínicas particulares. Quem não tem, depende da sorte, da fé ou da medicina tradicional. A malária ainda é a principal causa de morte no país, e surtos de cólera continuam aparecendo em comunidades sem água tratada. Outro problema grave é a taxa de HIV, especialmente entre mulheres jovens. Apesar das campanhas de prevenção, o tratamento nem sempre chega a quem mais precisa. E quando chega, muitas vezes falta estrutura para manter o acompanhamento. Número 9. Insegurança e conflitos. Além da pobreza, Camarões enfrenta outro problema que pesa na vida de muita gente: a insegurança. Nas cidades grandes, como Douala e Yaoundé, o desemprego e a desigualdade criaram um ambiente tenso. Furtos e assaltos são parte do cotidiano, e boa parte da população vive em alerta constante. Ter o celular roubado no transporte público ou ser parado por um policial pedindo propina não é exceção. A polícia, mal paga e mal treinada, muitas vezes é vista mais como parte do problema do que da solução. Mas os desafios mais graves estão longe das capitais. No extremo norte do país, a presença do grupo extremista Boko Haram, vindo da Nigéria, transformou a região em um território de medo. Vilarejos foram atacados, famílias fugiram e comunidades inteiras precisaram recomeçar do zero. A fronteira virou sinônimo de incerteza. Mesmo com as forças armadas tentando conter os ataques, o risco permanece e milhares de pessoas ainda vivem deslocadas dentro do próprio país. Mais ao sul, outro conflito desafia o governo há anos. É a chamada crise anglófona, que começou em 2016. Como falamos lá no início do vídeo, o país tem duas línguas oficiais, francês e inglês, mas o poder político sempre esteve concentrado na parte francófona. Quando grupos das regiões de língua inglesa começaram a exigir mais autonomia, o confronto virou guerra. Escolas foram fechadas, civis foram atacados e cidades antes pacíficas se tornaram campos de medo. Estima-se que mais de 6.000 pessoas já tenham morrido e centenas de milhares estejam deslocadas. É uma realidade que raramente aparece nos noticiários, mas que define o dia a dia de milhões de camaroneses. Nessas condições,
Não é difícil entender por que tanta gente busca respostas fora do mundo visível. A fé e a superstição acabam servindo como um modo de equilibrar o que a realidade não oferece. Mesmo com tantas dificuldades, há uma força silenciosa que impressiona. As pessoas seguem sorrindo, celebrando e criando. Camarões é um país que resiste, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E talvez seja exatamente essa mistura de dureza e esperança que explique por que, aqui, o invisível ainda tem tanto poder. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar de Camarões? Conta pra gente nos comentários o que mais chamou sua atenção. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no Belo Mundo, ativa o sininho e compartilha com alguém que ama história e curiosidades.